E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês não estejam, vamos dizer assim, quietinhos, sem estudar. A gente quer que vocês revisem os conteúdos, mas a gente também tem que lançar conteúdos que vocês precisam estudar, tá certo? Então, nessa parada que nós estamos tendo, por causa do Covid-19, causado pelo vírus coronavírus, a gente quer que você, que está em casa, se cuidando direitinho, evitando contato excessivo com outras pessoas, né? Que você também faça uma pequena revisão e também veja os novos assuntos que a gente tem para estudar. Nós paramos no assunto proteínas, certo? Então, proteínas foi nosso alvo inicial, na última semana que tivemos aula, tudo bem? E eu entraria, como estou fazendo agora, quando eu me entraria presencialmente, eu faria uma aula de enzimas. Eu farei aqui virtualmente essa aula para você, aluno do primeiro ano, perceber um assunto que vai permear muitos outros que acontecerão ao longo do segundo e terceiro ano, que é o assunto que envolve enzimas. Eu queria que você primeiramente soubesse que não é a primeira vez que nós estamos falando sobre enzimas. Nas funções proteicas, eu disse que existia uma determinada proteína especial chamada enzimas, que tem uma ação biocatalisadora. O que significa isso? É uma substância orgânica que, na sua grande maioria, é de natureza proteica e que é um biocatalisador, fazendo a aceleração de reações químicas, reduzindo-se o que é gasto de energia, que nós chamamos de energia de ativação. Esse ponto para a gente é um ponto muito importante, porque a gente tem que saber que uma ação biocatalisadora proporcionará uma atividade metabólica bem melhor, bem mais acentuada do que outros biocatalisadores que também existem, mas nós temos que perceber isso conceitualmente. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês, é a enzima como biocatalisador. Biocatalisador. O que significa isso, João? Mais uma vez, eu responderia para você o quê? Já que é um biocatalisador, duas coisas estão envolvidas. Vamos lá? As enzimas aceleram, é isso que eu estou colocando aqui, aceleram reações químicas, tome nota disso, tá bom? Aceleram reações químicas e diminuem, esse sinal aqui para baixo, diminuem a energia de ativação de um processo. A energia de ativação. Bem, quando a gente coloca isso aqui para vocês, a gente quer dizer que uma reação é bem melhor a partir do momento que as enzimas atuam. Daí aquela preocupação que nós temos com relação a desnaturações. Tu teve na aula de proteína um exemplo de que as desnaturações podem tirar a estabilidade de uma molécula proteica. Lembre-se, as enzimas na sua grande maioria são de natureza proteica, ou seja, formada por monômeros que nós denominamos de aminoácidos, certo? E que esses tipos de proteínas são formados por uma estrutura que nós caracterizamos inicialmente como estrutura primária, que é uma sequência linear de aminoácidos, e que a tendência, por atrações químicas, é haver ligações entre aminoácidos outros da própria molécula, fazendo com que ela se dobre em estrutura secundária, terciária e algumas delas até quaternária. Mas a partir do momento que as ligações estabilizantes que fazem a molécula dobrar são desnaturadas, desfeitas, essa molécula volta à condição primária, perde a sua função. E aí pode se tornar um problema se essa molécula for vital em algum processo metabólico. Eu estou me referindo às enzimas como capaz também de sofrer essa desnaturação. Temperatura, pH, outros fatores podem fazer com que haja uma desnaturação. E a gente tem que lembrar que precisamos disso para 1. Acelerar nossas reações químicas. 2. Fazer com que você gaste menos energia em um determinado processo biológico. Se você der uma olhadinha, cuidado com isso aqui, pessoal. O que eu estou fazendo agora é um gráfico. E o que esse gráfico quer mostrar para vocês?
a relação entre estar ou ocorrer uma reação com a participação de enzimas e não ocorrer a participação de enzimas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu estou fazendo uma reação sem a participação de enzimas. Isso aí é o que é gasto de energia, tudo bem, pessoal? E olha agora com a participação de enzimas. Aí você me diz, João, o que está sendo referendado? Olha o que eu gastei de energia aqui e olha o que eu gastei de energia aqui. Aqui seria um processo em que há participação de quê? De enzimas, e aqui não há participação de enzimas. Sem a participação de enzima você gasta mais. Com a participação de enzima você gasta menos. E gastar menos significa viabilidade melhor de reação. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que você deve destacar. Então vamos organizar nossa cabeça. Quem não anotou ainda, anote. Se você está com a apostila aberta, você vai perceber que a fala, o que está escrito aí, está dentro da fala que eu estou fazendo. As enzimas são biocatalisadores, vão acelerar reações químicas e vão diminuir a energia que é gasta no processo. Fechado isso? Só que tem alguns detalhes a mais sobre as enzimas. Quais são esses detalhes? Vamos para a parte molecular. As enzimas, elas podem precisar de um grupamento prostético para poder funcionar. João, esqueci o que é grupamento prostético. Você lembra nas aulas que nós falamos que uma enzima, no caso até uma proteína, ela pode não ser formada apenas por aminoácidos, que elas podem ser formadas por aminoácidos e mais uma substância extra não proteica que estaria associado. Exemplo, lipoproteína, parte proteica, a proteína, parte não proteica, lipídio, grupamento prostético, tudo bem? Glicoproteína é outro exemplo, hemoglobina é outro exemplo. Então nós temos várias proteínas que não são formadas apenas por aminoácidos, são formadas por aminoácido e outra substância. Tem enzimas que só funcionam com grupamento prostético associado. São enzimas que precisam de vitaminas ou até de minerais para poder fazer com que elas venham a atuar. Então, se no primeiro ponto eu disse para vocês, as enzimas na sua grande maioria são de natureza proteica. 2, elas são nossos principais biocatalisadores. 3, o que é um biocatalisador? É aquele que acelera uma reação e diminui a energia de ativação. Agora eu estou em 4. Eu estou dizendo que em 4, uma proteína, enzima, não é só proteína. Ela pode ser de repente proteína e mais alguma coisa. Como é que eu chamei esse mais alguma coisa que pode ter natureza química inorgânica ou orgânica? Chamei de grupamento prostético. Se for um mineral, essa substância será chamada de cofator. Se for uma substância orgânica, eu vou denominar de coenzima. Tá claro? Cuidado, que nós falamos nas aulas de vitaminas, você é prova disso, que algumas enzimas são formadas por uma constituição proteica mais algumas vitaminas. Caso vocês estejam em dia com seus conteúdos, eu creio que vocês devem estar, eu citei aqui, por exemplo, o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, que participa de processos de respiração celular. Eu disse que essa enzima ela funcionaria muito bem se tivesse essa vitamina. Outras vitaminas participam, corroboram com as enzimas para poder uma reação acontecer. Por isso, muitas vezes, em reações que envolvem mobilização de energia, nós falamos para vocês que haveria necessidade de vitaminas, fazendo com que até as pessoas interpretassem errado o conceito de vitamina do ponto de vista funcional. Porque as vitaminas elas não nos fornecem energia. Ela pode, acoplada a enzimas, participar da mobilização de energia que pode sair de um carboidrato. Você come açúcar, desdobra esse açúcar com participação de enzimas mais vitaminas e gera-se ATP, que é aquela molécula que vai ter energia que você usa no seu dia a dia, né? Então deu para entender? Esse foi um ponto muito importante. Esses 4 pontos são pontos básicos para você entender por que as enzimas são fundamentais. Então, esses destaques façam
no seu caderno e, se possível, quando você estiver estudando, dê uma ênfase a esses pontos iniciais, porque a partir disso é que a gente pode aprofundar mais o conhecimento de enzima, certo? João, as enzimas são biocatalisadores, elas participam de processos de anabolismo? Participam de processos de catabolismo? Participam. Caso alguém de vocês aí esteja pensando, mas eu não sei o que é anabolismo, eu não sei o que é catabolismo. Anabolismo está vinculada à produção de uma determinada coisa. Exemplo de um anabolismo, quando nós viabilizamos a fotossíntese verificada em plantas. Um exemplo de catabolismo que desdobra uma molécula maior e menor. A gente pode falar na própria respiração celular como exemplo. Mas aí eu vou colocar para vocês alguns detalhamentos sobre isso. Primeiro, pessoal, essa setinha que eu estou fazendo aqui, ela vai indicar uma reação catalítica. João, o que é isso? O que eu estou colocando para vocês aqui, aceita, é uma enzima. O que eu estou fazendo aqui, ó, é uma enzima. Lembrando que eu estou fazendo uma representação simbólica de uma enzima. Então, esse desenhozinho sinaliza uma enzima. Perceba que essa enzima tem esse espaço aqui, que nós chamamos de sítio de ativação, que é exatamente o local que vai se viabilizar o encaixe de um determinado substrato, para que haja uma possível reação. Vamos dar um exemplo aqui, nesse modelo que eu vou colocar para vocês. Guarde o nome desse modelo, ele está aí na sua apostila. Esse modelo é chamado chave fechadura. O que você tem aqui? Ó? Uma enzima, beleza? E aqui você tem um determinado substrato. Eu vou aqui fazer com vocês exemplos. Vamos colocar aqui essa enzima, ela se chama maltase. Vejam aqui, ó. Enzima maltase. Essa enzima aqui, ela vai digerir a maltose. João, o que é maltose? Vocês vão aprender que maltose é um carboidrato, certo? Que é formado por duas moléculas de glicose unidas por ligação glicosídica. Só que se eu me alimentar de uma maltose, que é muito fácil, é encontrada em muitos alimentos, essa maltose vai ser ingerida por mim, mas não absorvida se não for desdobrada em glicoses. Então o que vai acontecer? Saca aí, por favor. Nós temos isso aqui como sendo o substrato. Como é que eu denominei esse substrato, pessoal? Chamei de maltose. João, eu preciso saber agora o que é maltose. Bem, eu estou facilitando, estou dizendo que a maltose é um carboidrato, é um açúcar. Só que você só conseguirá aproveitar esse carboidrato se você quebrar essa molécula de açúcar em moléculas menores. E aí o que vai rolar, pessoal? Eu vou trazer a enzima para se encaixar. Olha o que vai ser formado. Vai ser formado o que nós chamamos de, guarda isso, complexo ES. João, o que seria esse complexo ES? Complexo ES é quando eu pego a enzima e associo ao substrato, ligo ao substrato, uno ao substrato através desse sítio ativo. Percebam aqui, por favor, que eu fiz um encaixe. Por isso, nós denominamos esse encaixe tão preciso e tão específico de modelo chave fechadura. Eu acabo de unir E a S, formei o que nós chamamos de complexo ES. E vejam que eu estou fazendo um caminho com essas setas. É um caminho que vai findar na quebra dessa molécula de maltose. João, então vai ter um resultado aí nesse caminho? Vai. Qual vai ser o resultado? Eu vou ter aqui a enzima, de novo, pós-reação, tudo bem? Só que não mais essa enzima estará com o substrato, porque a reação já aconteceu. E sim os seus produtos. João, então o que você está fazendo aqui agora seria um resultado. Vamos lá, vamos ver o resultado. Aqui está a enzima. Aí perceba o que eu vou fazer agora aqui, pessoal. Vejam aqui, ó. Vou fazer bem aqui. Assim, assim. E vejam. Pá.
Tá. O que é isso aqui, João? A enzima, que é o resultado desse processo que ela fez. E olha o que nós temos aqui, ó. Vou fazer do lado de cá, ó. Pá, pá, aí ó. João, o que é isso? Isso aqui virou 2, são os produtos. Então veja, nesse resultado que nós estamos tendo, eu tenho a enzima e os produtos. Quais são os produtos? Isso aqui é glicose e isso aqui é glicose. Ah, então quer dizer que essa enzima se encaixou ao substrato. Massa. A enzima catalisou esse substrato. E ele que era maltose virou 2 moléculas de glicose como produto. Minha resposta, exatamente isso. Então agora as minhas células intestinais podem absorver essa glicose. Pode. O processo foi feito. Mas eu queria fazer um lembretezinho que eu também posso fazer o processo ao contrário. Eu posso juntar essas glicoses com a enzima, montar a maltose. Por isso que eu estou fazendo aqui meio que uma equação do processo. Eu estou fazendo um caminho diferente. Eu posso fazer tanto para lá quanto para cá. Essa, entre aspas, situação catalítica ou anabólica depende do que está rolando, ou onde está rolando. O que mais me interessa aqui, que fique claro para vocês, é que as enzimas, elas podem seguir um modelo chamado modelo chave-fechadura. E eu exemplifiquei um alto grau de especificidade entre a enzima e o substrato para rolar essa reação. Ah, então, João Melo, isso pode acontecer com as hidrolases do meu sistema digestivo. Eu vou dizer sim. E se seu colega não entendeu o que é hidrolase, ou você não entendeu o que é hidrolase, é uma enzima ou um conjunto de enzimas do sistema digestório que vão quebrar moléculas, macromoléculas, por exemplo, em micromoléculas para você conseguir absorver aquele tipo de nutriente. Tudo bem? Por exemplo, tem gente que quando fica nervoso, alguém chega para ela e diz: olha, toma aqui uma aguinha com açúcar. E aí a pessoa toma e relaxa, não é verdade? Pronto. Bem, é verdade para ela, mas para você que é conhecedor da informação, você sabe que aquele açúcar que é colocado naquela aguinha é sacarose. Sacarose é glicose mais frutose juntos, formando um disacarídeo. João, você está querendo dizer o quê? É simples, que na hora que eu boto o açúcar dentro da água, que eu misturo, vou fazer a dissolução desse açúcar, lembra? Polar com polar. Tomei a água, eu ainda vou desdobrar essa sacarose em 2 moléculas de monossacarídeos menores. Vou ter que usar enzimas para isso. E não é da hora para outra que isso acontece. João, mas tem gente que quando está nervoso e toma água com açúcar, relaxa. Massa, relaxa porque quer. Talvez o efeito seja o quê? Placebo, um efeito psicológico que venha fazer com que essa pessoa venha relaxar. Mas na verdade não é o açúcar que está fazendo ela relaxar. É outra coisa, certo? Não vou falar positivismo, mas eu vou falar assim, é outra coisa. Porque isso vai demorar um pouquinho, eu não vou dizer que é tanto, mas precisará de um tempo para se viabilizar essa conversão. Fechado, pessoal? Um detalhe, guarde essa observação. Como é que eu chamei o modelo que eu fiz aqui para vocês? Modelo chave-fechadura. Lembrando que a fechadura, esse sítio que está aqui, quem tem é a enzima, tá certo? A chave quem teria é o substrato, tá bom? Então, esse modelo é chave-fechadura. Mas existe outro modelo chamado encaixe induzido. O modelo encaixe induzido é quando a configuração de enzimas e substratos não batem e as enzimas moldam esse sítio. Ao moldarem esse sítio, ela consegue se adequar ao substrato e a reação irá acontecer. Então, organize tua cabeça. Nesse ponto que eu estou falando agora, eu estou dizendo que as enzimas podem realizar uma reação catalítica ou até anabólica. Eu disse que existem 2 modelos de ação enzimática. No primeiro, a gente chamou, guardei o nome, modelo chave-fechadura, no qual a enzima se ajusta ao substrato, beleza? No outro modelo, este último que eu falei há pouco, é o encaixe induzido. Que modelo é esse? A enzima não tem o mesmo formato que o substrato. Ela altera esse formato para poder se encaixar e viabilizar uma reação.
Esse é um ponto muito importante que você tem que levar em consideração. Tá claro isso? Isso só prova, por exemplo, com o modelo chave fechadura, que há alto grau de especificidade quando nós temos a ação de uma determinada enzima. São várias. Lembrando que eu usei mais exemplos das hidrolases, mas quando você estiver estudando, é necessário que você saiba que as enzimas participam de outras reações que não estão vinculadas a uma ação digestiva. Nós temos as isomerases, que fazem reações de isomerização. Nós temos as oxirredutases, que fazem aquelas reações de redução. João, então nós temos várias enzimas com funções diferentes. Digo, sim, é porque nós, professores de biologia, a gente fala tanto em quebra no sistema digestório, que talvez você pense que as enzimas só façam essas reações, e não é bem assim. Elas participam de diversos tipos de reações no nosso organismo, ok? Olha agora o que eu vou colocar para vocês, vou precisar apagar, tá bom? Então, o que nós temos aqui a partir de agora? Nós temos os fatores que interferem na atividade de uma enzima. Vou repetir se você não tiver me escutado bem. Fatores que interferem na atividade de uma enzima. João, quais são os fatores que podem fazer essa interferência? Olha só, pH é um deles. João, o que é pH? Potencial hidrogeniônico. As enzimas, elas podem se encontrar em diferentes estados de ionização. O que significa isso? Eu posso encontrar enzimas atuando muito bem em pH ácido, em pH neutro, em pH básico. Isso obviamente tem um potencial X ótimo de uma ação enzimática. João, dá um exemplo. Vou colocar aqui um gráfico que faz essa demonstração. Eu estou colocando aqui para você um gráfico que começa com pH 0, vai para 7 e chega em 14. Aí eu estou colocando aqui, por exemplo, um pH, ó, saca? Olha só. João, o que é isso? É uma ação enzimática. Perceba que eu estou começando de 0, mas a partir do momento que eu começo a dar um pH X, a potencialidade da enzima começa a aumentar. E quando chega nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar para vocês de pH ótimo, a enzima atua muito bem. Mas se eu continuar fazendo esse pH subir, talvez a enzima desnature e perca a sua funcionalidade. Ah, então quer dizer que enzimas podem atuar em pHs diferentes? Sim, essa aqui poderia ser a pepsina, que atua muito bem no nosso estômago na digestão de proteínas, mobilizando proteínas em peptídeos menores, para que depois seja desdobrado em aminoácidos e você aproveite aminoácidos. Tudo bem? Então, eu só quero dizer que um pH pode definir a funcionalidade boa ou ruim de uma enzima. Existem enzimas então que atuam muito bem em pH ácido, em pH neutro, em pH básico. Fechado isso? Tipo, amilase salivar, que digere amido na nossa boca. Amido é um açúcar formado por várias moléculas de glicose. É um polissacarídeo, obtido dos vegetais, por exemplo. Então, quando você come esse amido, ele precisa ser quebrado várias vezes para você conseguir aproveitar a glicose. E essa digestão acontece quando o pH da boca está neutro. A enzima amilase salivar funciona muito bem. Qualquer outro pH pode fazer com que a enzima não funcione bem e até não funcione. João, tem outros fatores? Sim, tem outros fatores como, por exemplo, a temperatura. A temperatura pode favorecer ou desfavorecer a ação enzimática? Não tenha dúvida. Eu estou colocando aqui para vocês a temperatura como um fator que pode fazer com que uma enzima funcione bem ou não funcione. Eu só colocar o nomezinho aqui, ó, temperatura. Pronto. Vamos dizer que uma temperatura seja, exemplo, 36 graus Celsius como sendo uma temperatura limite num animal. Se eu tenho uma temperatura que esteja favorável à ação das enzimas, ela funciona muito bem, mas se não, pode ser que ela desnature. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou mudar aqui a história, eu vou colocar aqui para vocês o mesmo gráfico, só que esse gráfico não vai ser mais em relação a pH, mas sim em relação à temperatura, ok, pessoal? Então vejam aqui
Está aqui o gráfico, eu estou colocando, por exemplo, 36 graus Celsius. E aí, à medida que eu estou aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, veja que a velocidade da reação vai aumentando, mas se eu der uma temperatura mais elevada, a proteína desnatura. João, o que é isso aqui então? Aqui é a temperatura ótima desse ponto. O que eu quero que você entenda é que à medida que eu fui aumentando a temperatura, a velocidade da reação também foi o quê? Aumentando, até chegar ao ponto ótimo de ação dessa enzima. Mas se por acaso a temperatura continuar se elevando, tipo febre, por exemplo, eu posso fazer com que as minhas enzimas desnaturem e infelizmente percam a função. Esse é um outro exemplo que a gente enfatiza e achamos bastante importante que vocês saibam, que é o fator qual, pessoal? Temperatura. Tem mais dois que a gente precisará exemplificar para vocês. Eu queria que você entendesse que esses dois fatores também interferem na ação das enzimas. Por exemplo, esse aqui, ó, concentração do substrato. João, o que seria esse ou essa concentração do substrato? Bem, se eu tenho uma quantidade de enzimas X e tiver substrato favorável, as enzimas vão funcionar. Mas se chegar ao limite de saturação desse substrato, a reação não acompanha. E aí o gráfico muda. Seria mais ou menos assim, pessoal. Dá uma olhadinha. Eu vou colocar aqui para vocês o mesmo gráfico, só que em relação à concentração do substrato. Olha o que vai acontecer, ó. Subiu, estabilizou. João, por que o gráfico ficou assim? Eu vou repetir, vamos dizer que eu tenho 5 enzimas e eu tenho uma quantidade X de substratos. A disponibilidade de substratos viabilizará uma ação enzimática com eficácia. Mas se eu tiver os limites da concentração do substrato simplesmente delimitado, eu posso não acompanhar o crescimento dessa reação. João, não entendi nada. Eu quero dizer assim, se eu tenho 3 substratos e uma enzima, a reação vai acontecer. Uma enzima vai se encaixar com o substrato, beleza? Está aqui. João, agora eu tenho 3 substratos, os 2 aqui estão preenchidos. Beleza, a reação vai continuar acontecendo. Vai, ó, tá aqui, ó. João, agora eu tenho 3 enzimas se encaixando em 3 substratos. Massa, a reação vai acontecer, estamos bem aqui. João, não tem mais enzima, não tem mais viabilidade da reação, ou ainda a concentração do substrato saturou. Aí eu não acompanho mais o crescimento porque chegamos ao limite. Enquanto eu tinha 3 substratos e uma enzima, por exemplo, a reação aconteceu. 2, a reação aconteceu. 3, a reação aconteceu. E vai parar por aí, porque não tem mais como acontecer reações. Chegamos ao grau de saturação máxima do processo, que não será acompanhada no aumento da reação, ou até da velocidade de uma reação enzimática. Por isso que isso aqui, ó, interfere. E por último, para finalizar, nós temos a presença de inibidores. João, existem substâncias que podem inibir uma reação? Cara, existe e muito. Como é que seria esse fator? Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, para isso, você tem que ter entendido aquela história da relação enzima-substrato, beleza? Você vai aceitar que isso aqui é uma enzima, pequenininha mesmo assim. Está aqui a enzima e aqui está o substrato. Beleza, vamos dizer que essa reação aqui iria acontecer naturalmente. Que reação seria essa? Eu iria formar o complexo ES entre enzima e substrato e eu teria uma determinada reação química acontecendo. Para essa reação química acontecer, era necessário a união da enzima com o substrato. Beleza? Só que aí, olha só o que vai acontecer. Vai surgir um inibidor, que é até parecido quimicamente com o substrato. Eu vou colocar a letra S aqui para dizer que é substrato. Eu vou colocar a letra E aqui
para dizer que é uma enzima, tudo bem? Enzima substrato, certo? Se tudo ocorrer bem, vai acontecer o encaixe, a reação vai acontecer. Mas cara, se tiver esse inibidor aqui, o que esse inibidor vai fazer? Ele se encaixa aqui, ó, e não deixa a reação acontecer. E aí, não rolará a reação química e isso vai resultar em algo que pode ser negativo para mim. Por exemplo, um exemplozinho. Vamos dizer que eu tenho uma enzima aqui e eu tenho aquela vitamina que vocês estudaram, chamada vitamina K. Se rolar o encaixe, vai haver uma reação para coagulação sanguínea. Caso você tenha consumido dicumarol, que é uma substância derivada da metabolização, decomposição feita por bactérias em alimentos. Resumindo, você comeu um alimento que tinha uma bactéria que fez decomposição daquele alimento. Você nem percebeu, comeu. Veio dicumarol, que é o resultante dessa reação por decomposição. Entrou no seu cardápio alimentar, você colocou lá esse dicumarol no seu corpo, nem sabia que ele estava chegando. O dicumarol entrou, competiu com o substrato pelo sítio ativo, ganhou, e você não promove a reação que está vinculada à coagulação sanguínea. Ou seja, a substância que entrou em você bloqueou. Eu vou chamar essa inibição de inibição competitiva e faz com que a enzima não funcione. Está claro isso? Caso eu tenha uma inibição que o inibidor se liga a outra região da enzima sem competir com o substrato, a gente vai chamar isso de inibição não competitiva. A gente vê isso, por exemplo, quando pessoas entram em contato com mercúrio. Não sei se você sabe, mas o mercúrio é uma substância que, presente no seu corpo, bloqueia a ação enzimática e determinadas reações não vão acontecer. Então, repetindo, pessoal, eu coloquei 4 fatores para vocês que podem fazer com que a enzima funcione bem ou não funcione tão bem assim. Quais são esses fatores? pH, temperatura, o que mais? Concentração do substrato e até das enzimas e inibidores. Fechado? Então, pega teu caderninho, faz as anotações, certo? Se for necessário, volta, faz de novo essa aula, preste atenção bem direitinho, veja, eu vou botar lá naquele grupo, na nossa aula, na nossa sala virtual para ser mais preciso, os slides dessa aula, um podcast, eu vou falar para vocês o que tem no texto, detalhar um pouco mais o processo, para que você em casa consiga dar uma estudada legal no assunto de enzimas, porque para nós esse assunto realmente é bastante necessário. Eu quero detalhar um pouco mais na leitura que você vai fazer e nos exercícios que serão mandados para vocês. Beleza, pessoal? Vamos estudar e a gente está aqui para lhe ajudar.